Olá, graça e paz a todos os queridos. Mais uma vez agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade, é Ele quem nos dá, de poder ler a Sua palavra. E hoje salmodiaremos no Salmo 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O título do Salmo 90 é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Quantos anos você acredita que você viverá? Quantos anos você desejará viver? As pessoas, elas buscam constantemente viver cada vez mais ou desejam viver cada vez mais. Graças a Deus, Deus tem dado condições à ciência, à medicina, e tem trazido tratamentos, tem trazido medicamentos que têm melhorado a condição humana, a condição física, a saúde física humana. Muitos estilos de vida também têm contribuído com isso, estilos de vida saudável, e com isso tem aumentado a longevidade, ou seja, a média de idade que o ser humano tem vivido tem aumentado, inclusive no nosso país. O certo é que não importa quantos anos, não importa quanto tempo você viva, comparado ao tempo de Deus, que é eterno, isso não é absolutamente nada. E então o salmista, ele fala dessa eternidade de Deus e desse tempo tão escasso que é o tempo da vida de um ser humano, que é o tempo de vida do homem. E o salmista, ele vai dizer que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Ou seja, o tempo para Deus é inexistente. Olhando para nós que contamos os nossos dias constantemente, para Deus não existe isso, não importa se são 1000 anos ou se foi um dia que se passou, uma vigília da noite. A grande diferença no tempo em que vivemos, nós devemos considerar é que nós temos sido sustentados e protegidos pelo Senhor em todos os dias, porque o salmista diz: tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, ele compara o tempo de vida do ser humano como uma simples flor que viceja de manhã e logo floresce, mas depois à tarde murcha e seca, passageira. Mas também ele vai falar
de como nós devemos viver cada dia das nossas vidas. Aqui no contexto do salmista, ele diz que se nós chegarmos aos 70 anos, havendo vigor chegando a 80, mas que no melhor desses dias é canseira, é cansaço, é enfado. Isso é uma verdade. Aqueles irmãos que já chegaram a essa idade percebem como o seu ritmo de vida diminuiu. Mas o que também o salmista traz aqui é a consciência, ou seja, de que nós devemos aprender a viver cada dia, dia após dia. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O anseio do salmista, e que deve ser também o nosso anseio, é que cada dia das nossas vidas sejam vividos com sabedoria. O homem certamente terá proveito no seu dia a dia, vivendo assim, sob a direção do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a olhar para cada ato, para cada atitude, para que desta forma tenhamos dias sábios. E então o salmista encerra o salmo dizendo: seja sempre a graça do Senhor sobre nós. E então confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Meus queridos e amados irmãos, as obras das nossas mãos só serão confirmadas pelo Senhor se nós vivermos dia a dia, sabendo contá-los e agindo assim com sabedoria. Agindo sob a direção do Senhor, tudo o que fizermos o Senhor confirmará. Meus queridos e amados irmãos, viva cada dia da sua vida sobre a proteção do Senhor, sobre a direção do Senhor, com toda a sabedoria, para que sejam lembradas as suas obras, como aquele que serviu ao Senhor. Não importa quanto tempo você viverá, não importa quanto tempo você deseja viver. O importante é que cada dia, cada um dos nossos dias já estão contados pelo Senhor. Por isso, viva cada um deles sobre a proteção e sobre a direção do Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.